Queridos irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Sérgio Gomes, sou obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus, com o Ministério do Missionário R.R. Soares. Eu estou aqui nesse momento gravando esta mensagem para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, e eu creio que Deus verdadeiramente vai falar ao teu coração. E você que ainda não tomou uma decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é o momento de você tomar essa decisão. Então, ouça agora o que Deus verdadeiramente vai falar ao teu coração. Como descobrir a vontade de Deus para nossas vidas? Este é o tema de hoje. Irmãos, eu estava meditando alguns dias atrás e analisando a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, vemos ali que quando Jesus estava caminhando com seus discípulos aqui na terra, o Senhor Jesus deixou ordem e mandamento para que nós pudéssemos seguir a lei do Senhor. E analisando a palavra de Deus, eu observei aqui 3 itens, que sem esses 3 itens nas nossas vidas, irmãos, de modo nenhum conseguiríamos chegar ou fazer a boa e a perfeita vontade de Deus. E quais são esses 3 itens? Quando Jesus estava aqui na terra, caminhando com seus discípulos, ele falou: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E também o Senhor Jesus nos manda amarmos uns aos outros, como também Ele nos amou. E sem esses 3 itens, irmão, nas nossas vidas, o sal, a luz e o amor, de modo nenhum conseguiríamos chegar ou fazer a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero deixar aqui um versículo para a meditação, Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Antes colocamos no velador, e dá a luz a todos que está na casa. Agora o versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, todos nós sabemos, irmãos, que vamos entrar aqui nessa parte do sal. Todos nós sabemos que existem 2 valores no sal: o de dar o sabor e o outro de preservar. Vamos entrar nessa parte de preservar. Vamos supor que, vou dar um exemplo aqui claro para você entender. Se nós pegarmos uma carne salgada e sem colocar ela na geladeira, nós podemos conservar essa carne por muitos dias, sem que ela apodreça, por conta do sal que está todo incrustado sobre a carne. Assim também somos nós. Jesus falou: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Ou seja, nós podemos comparar o sal com a palavra de Deus, porque Jesus falou assim: bem-aventurado aqueles que andam segundo a minha palavra, porque vai se preservar da corrupção dessa sociedade, vai se preservar do pecado. Então Jesus diz que nós somos o sal da terra. O sal também, irmãos, ele serve para dar sabor. Já pensou você comer uma comida insossa, sem sal? Não vai ficar com aquele gosto bom, aquele gosto meio desagradável. Mas quando nós colocamos o sal na comida, o tempero, vai dar aquele gostinho gostoso, vai dar aquele prazer de comer o alimento, Então Jesus nos manda, irmão, também ser sal, para que nós possamos dar sabor e também se preservar da corrupção, se preservar do pecado. Eu falei que nós podemos comparar o sal com a palavra de Deus, e verdadeiramente Jesus diz: segundo aquele que anda a palavra dele, jamais ele cairá em pecado. Vemos aqui na palavra de Deus, irmãos, que se nós seguirmos as orientações que Jesus nos deixou, os mandamentos que Ele nos deixou, de modo nenhum você vai cair em pecado, porque você vai se preservar, você vai se cuidar
para que você nunca caia nas astutas ciladas do diabo. Então, a palavra de Deus nos manda nós observarmos a lei, os mandamentos do Senhor, para que não caiamos em tentações, para que não caiamos no pecado. Então, Jesus nos manda nós sermos sal da terra. O sal também, irmão, significa para que a gente possa sim, mostrar bom exemplo para as pessoas de um verdadeiro cristão. Ser uma pessoa, irmão, que tenha prazer na obra do Senhor. Aqui no versículo 4, no versículo 13, diz que se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, infelizmente. Sim, existe também, irmão, aqui nessa passagem, as pessoas que estão mornas espiritualmente. Como assim espiritualmente estão mornas? Não estão seguindo os padrões morais da palavra do Senhor, não estão seguindo as leis e os mandamentos que o Senhor aqui descreve, e vivem, irmão, de qualquer modo. Então não passa aquele testemunho de um verdadeiro cristão, entendeu? Então a palavra diz, irmãos, que se o sal for insípido, para nada mais presta. Ou seja, tem pessoas no meio da igreja que estão sem dar sabor nenhum, estão, irmão, sendo crente por ser, vai para a igreja por ir, mas não tem aquela fidelidade, aquele devocional com Deus, aquela comunhão, vamos dizer assim, com Deus. Eu quero que todos abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, e no capítulo 3, no versículo 16 diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que advertência aqui o Senhor Jesus nos dá. É o exemplo do sal de Mateus capítulo 5, versículo 13, que se o sal for insípido, para nada mais presta. E tem hoje, irmão, infelizmente tem hoje igrejas e crentes, de hoje em dia, que não estão dando mais valor à palavra de Deus, não estão dando mais exemplo às coisas sagradas, a Bíblia. Então estão vivendo de modo, irmão, egoisticamente, vamos dizer assim, e serão lançadas fora essas pessoas e essas igrejas no último dia. Aqui a palavra diz: assim porque não és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Infelizmente, irmão, tem crente dessa maneira. Então nós temos, irmãos, que seguir esse padrão da palavra de Deus, como o Senhor Jesus aqui nos manda, ser sal da terra. E outro ponto interessante também, irmãos, é que o Senhor Jesus nos manda a gente ser luz. Este mandamento também que o Senhor Jesus deixou para que a gente possa, ser luz. E o que significa ser luz? Nós sabemos, irmãos, que a luz não se mistura com as trevas. É muito bom a gente entender essas coisas. A luz não se mistura com as trevas. Mas quando Jesus declara aqui na sua palavra que Jesus nos manda ser luz, é que nós, irmãos, venhamos dar um bom testemunho de um verdadeiro cristão, ser exemplo para as outras pessoas, porque aqui no livro de Mateus, ainda no capítulo 5, diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, não somente dar bom testemunho de um verdadeiro cristão, mas sim as boas obras, para que as pessoas possam ver em você, o brilho que há em você, o brilho que Jesus Cristo mudou realmente sua vida, e praticando as boas obras, para que as pessoas vejam que você realmente é um servo de Deus. Agora leia comigo aqui no versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, irmãos, eu quero que você abra também a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, na 1 João capítulo 2, versículo 9. Vamos ler o 9 e o 10. Está escrito: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Olha, outra advertência aí que nos é dado. Como é que está o seu relacionamento com seus familiares em casa? Se você se diz ser luz, mas está aborrecendo a seu irmão, até agora você está em trevas. Você não está praticando uma boa obra. Então,
venha ter consciência que a palavra de Deus diz que aquele que aborrece a seu irmão, ou seja, não é somente o nosso irmão em casa, familiar, mas o nosso próximo. E Jesus nos manda, irmãos, sermos pacientes, certo? Que até dentro de casa o diabo arma a cilada, né? A palavra diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós temos que militar a boa milícia da fé, praticar as boas obras, dar bom testemunho, ser exemplo. Então aqui diz, se eu tenho alguma coisa contra o meu próximo, essa luz de Deus não está em mim. Então, no versículo 10 diz, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Agora, eu quero chegar numa parte muito interessante. Lembra que eu falei que Jesus deixou 3 itens para que a gente possa cumprir ou ser esses itens? Sal, luz e amor. Agora eu quero entrar num fato interessante sobre o amor, porque Jesus Cristo, irmão, é amor. Ele diz na sua palavra, amai uns aos outros como eu vos amei, né? Então, que amor é esse que Deus aqui quer que a gente tenha pelo próximo? É um amor, irmão, acolhedor, um amor, né, que dá exemplo, né, às pessoas, para que certas pessoas venham ser cativadas, né, pelo brilho que está em você, pelo bom exemplo que você mostra. Então, o amor é esse, que você venha ajudar o próximo, né, as pessoas tendo necessidade, você ajudar aquelas pessoas, não em troca de algo, né, amor também acolhedor, né. Então, tudo isso, irmão, é válido. Eu quero que você abra a sua Bíblia também no livro de Tito, capítulo número 2, versículos 7 e 8, está escrito na palavra de Deus, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. No versículo 8 diz, tenha linguagem sã e seja irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quem são os nossos adversários? Quem é o nosso adversário? É o próprio diabo e seus demônios. Então, o diabo, irmão, quando ele vê você andando em uma boa conduta, praticando as boas obras, fazendo, né, a obra de Deus, ele vai se envergonhar totalmente, como está descrevendo aqui, ó, para que o vosso adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Irmãos, o quanto é importante a gente servir ao Deus vivo e poderoso, fazer aqui a palavra dele se cumpra na nossa vida, para que a gente venhamos ter luz, venhamos ter paz, venhamos ter, irmão, autoridade para expulsar o demônio, para expulsar o mal. E Jesus nos diz, irmão, através da sua palavra, que ele mesmo é amor, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto você não tomar uma decisão com Cristo, e não conhecê-lo, porque Jesus Cristo é a verdade. Antes mesmo de me converter, eu me perguntava, eu li a palavra de Deus e não entendia, e falava, que verdade é essa que eu tenho que conhecer? Eu vou me libertar de quê? Será que eu estou preso por acaso? Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, e o homem, irmão, ele é escravo do seu próprio pecado, e eu não sabia dessas coisas, mas depois que nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos que nós somos pecadores, irmãos, até a gente tomar uma decisão com Cristo e nos limpar de todo pecado. Aí a gente passa a conhecer a palavra é Jesus Cristo, e a palavra é a verdade. Daí eu entendi, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais para baixo, capítulo 8, versículo 36 diz, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tome essa decisão agora, entregue sua vida nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidar de ti. Não importa o que o povo diga, mas tenha compromisso com o Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se hoje você está afastado, por gentileza, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que está afastada dos teus caminhos, está desejando, Pai, regressar, voltar para os teus pés, Senhor Jesus. Está te pedindo, meu Pai, por misericórdia,
para que o Senhor perdoe os seus pecados, meu Deus, para que o Senhor venha, meu Deus, dar vida e vida com abundância para esta pessoa. E esta pessoa também, meu Deus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, diga comigo: Pai, eu estou aqui aceitando o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Senhor, resgata, Pai, esta vida, limpa, Pai, essa pessoa do pecado, meu Deus, para que ela tenha uma vida branca, uma vida plena com o Senhor, meu Deus. Sim, meu Deus, tira toda a culpa do pecado, meu Deus, e joga no mar do esquecimento, como diz a Tua palavra, Senhor. Senhor, recebe, Pai, este meu irmão de volta, meu Deus. Recebe, meu Pai, este meu irmão, meu Deus, que ainda não tomou a decisão, mas agora está aqui, Pai, firme na Tua presença, pedindo para que o Senhor liberte de todo vício, de toda obra do mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. E está, Pai, entregando a sua vida nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Toma conta dessas pessoas, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.